Olá pessoal, vamos resolver esse exercício que onde a gente tem aqui um muro de arrimo. Esse muro tem uma parede aqui vertical de 6 metros e 10. Essas dimensões aqui estão em centímetros. Então o topo dele tem 40 centímetros. A base tem uma altura aqui de 90 centímetros. A gente tem uma sobrecarga de 20 kPa. Um ângulo de inclinação do terrapleno de 8 graus. O ângulo de inclinação do tardosa aqui seria 90 graus. A largura da base é 4,80, 3 mais 1,80. Esse 1 metro aqui seria um solo que tivesse na frente do muro, e o lado direito aqui é o solo que fica atrás do muro. Então o muro está segurando essa camada de solo aqui. E aí a gente vai ter então peso específico do solo no valor de 18 kN por metro cúbico, peso específico do concreto no valor de 25 kN por metro cúbico, a sobrecarga é de 20 kPa, o ângulo de atrito do solo 25 graus, o ângulo de atrito entre o muro e o solo, que estaria atuando aqui, de 15 graus. Então isso faz com que a gente possa utilizar a teoria de Coulomb. O ângulo de atrito entre a base do muro e o solo aqui embaixo de 25 graus, o ângulo de atrito do muro com a horizontal, o ângulo de inclinação do muro com a horizontal de 90 graus, então esse ângulo aqui, e o ângulo de inclinação do terrapleno, 8 graus, esse ângulo aqui na frente. Para a gente fazer o cálculo então, do coeficiente de empuxo, já que a gente tem um ângulo de atrito entre o muro e o solo, vamos considerar o coeficiente de empuxo pelo método de Coulomb. Então essa equação aqui que eu estou trazendo para vocês, ela está baseada nesses ângulos aqui. Então aqui a gente tem o ângulo beta, que é o ângulo de inclinação do terrapleno, o ângulo deltazinho aqui, que é o ângulo de atrito entre o solo e o muro, que vai fazer com que a nossa força fique inclinada, e o ângulo alfa aqui, que é o ângulo de inclinação do nosso tardoso. Então, a gente tem aqui os ângulos. Existem livros que trazem equações às vezes um pouco diferentes, porque esses ângulos às vezes estão definidos ou com letras diferentes ou em locais diferentes, como por exemplo esse alfa aqui às vezes fica definido do outro lado aqui, então daria uma equação um pouquinho diferente. Mas substituindo esses valores, então a gente encontra o valor aqui de 0,41. Então substitui alfa aqui por 90 graus, o ângulo de atrito por 25 graus, o ângulo de atrito entre o solo e o muro de 15 graus e o ângulo de inclinação do terrapleno de 8 graus, dando aí o valor de 0,41. Bom, aqui a gente está vendo então o muro, e eu desenhei aqui a altura em que o solo vai estar fazendo força contra o muro, tanto para tombar ele como para empurrar. E essa altura aqui ela está pegando o valor de 0,42 aqui de cima, mais 6,10, mais 90 centímetros da base. Então ela pega até o final aqui da base, dando 7,42. Esse 0,42 que está aqui em cima, então ele é referente à inclinação do terrapleno. Então, como a gente considera sempre no final da base que as forças estarão atuando, então esse terrapleno aqui ele tem uma inclinação de 8 graus, esse comprimento aqui é de 3 metros, então tangente de 8 graus vezes esse comprimento de 3 metros dá esse outro lado, que fica sendo o valor de 0,42, somando aqui, chegando nessa altura total que o solo vai estar gerando empuxo sobre o muro. Então, calculando o empuxo, a gente vai encontrar nesse caso, como o nosso solo não tem coesão, a gente vai ter dois grafos de tensões que podem se somar, a gente está colocando separado aqui, mas eles se somam. Então um gráfico aqui do lado esquerdo referente ao solo, ao peso específico do solo, e o gráfico aqui do lado direito referente à sobrecarga que está sendo colocada sobre o solo. Então eles estão inclinados devido ao ângulo de atrito entre o solo e o muro. Então essa inclinação aqui de 15 graus, já desenhei inclinado, para poder a gente já achar essa força desse jeito. Então, somando aqui esses dois valores, então no caso do solo, coloquei o ρ aqui referenciando o solo, e esse B aqui é porque é da base, porque no caso do solo é um triângulo e ele vai aumentando conforme aumenta a profundidade. Então, no caso da tensão de empuxo ativo na base, a gente vai ter o valor do coeficiente de empuxo ativo vezes o peso específico do solo vezes a altura. Então, isso aqui. A altura vezes o peso específico do solo vezes o coeficiente de empuxo ativo.
somado com o coeficiente puxativo vezes a sobrecarga, uma sobrecarga aqui que é de 20 kPa. Substituindo então os valores, 0,41 o coeficiente puxativo que a gente acabou de calcular, 18 é o nosso peso específico do solo, 7,42 também a gente calculou agora a altura que a gente vai ter aqui para poder, né, onde que vai estar ocasionando o empuxo, e aqui 0,41 vezes a sobrecarga que é 20 kPa, dando, no caso do solo, 54,54 e da sobrecarga 8,16. Eu nem somei isso aqui porque a gente vai usar separado para calcular a força agora. Então eu trouxe aqui os valores das forças, eu coloquei aqui a força resultante do solo, que está sendo aplicada a 1/3 da altura, porque é um triângulo, e no outro caso aqui a força resultante da sobrecarga, que está atuando na metade da altura, porque é um retângulo isso aqui. Então, no caso da força resultante referente ao peso do solo, então a gente tem a tensão, que a gente calculou aqui na base, multiplicada pela altura total, dividido por 2, porque é um triângulo, então a área é a metade dessa largura da base vezes a altura. Então, isso daqui, a tensão, como essa tensão aqui é coeficiente puxativo vezes o peso específico vezes a altura, e eu estou multiplicando de novo pela altura, a altura vai ficar ao quadrado. Então, substituindo os valores, a gente acha o valor de 202,38 kN por metro. E aí a gente vai decompor na direção aqui horizontal e vertical. Então, no caso da horizontal, a gente vai multiplicar pelo cosseno do ângulo de 15 graus, que é o ângulo de atrito entre o solo e o muro. Então está aqui, a gente chega no valor de 195,48. E no caso da componente vertical, a gente vai multiplicar pelo seno. Então a gente chega no valor de 52,38. Para essa outra força aqui, a gente faz a mesma conta, só que em vez de dividir por 2, a gente só pega a tensão e multiplica por H. A tensão é K vezes Q, né, vezes H, que é 7,42. Então, multiplicando pelo cosseno, a gente acha a componente horizontal, multiplicando pelo seno, a gente acha a componente vertical. Então, aqui as duas componentes. Bom, fechando agora, essas duas forças vão gerar uma força resultante, tanto na horizontal como na vertical, e momentos resultantes também, que vai gerar um ponto de aplicação dessas forças. Então eu dividi aqui resultante horizontal e resultante vertical. No caso da horizontal, então, a gente já calculou do solo e da sobrecarga, esses dois valores, acabamos de calcular. Se a gente somar os dois valores, a gente vai ter uma resultante horizontal, que é 254,01. Somando esses dois valores aqui. Cada uma está atuando em um certo braço de alavanca. Como essa força aqui é horizontal, então a gente vai calcular esse momento sempre nesse ponto aqui, na parte da frente da base do muro. Então, 1/3 da altura, que é 7,42, dá 2,47. E a metade da altura, que é 7,42, está dando 3,71. Então, eu coloquei aqui o braço de alavanca para as duas forças horizontais. Multiplicando o braço de alavanca vezes a força, a gente acha o momento. Então, o momento dessa força mais um outro momento, somando, a gente tem um momento de 700,8 kN vezes metro por metro de muro. Esse 2,76, então, eu peguei os 700, dividi por 254 para achar a média ponderada disso. Então, esse valor dos 2,76 é o braço de alavanca médio. Tá? Não é nem H sobre 3, nem H sobre 2, é alguma coisa aqui no meio. No caso da resultante vertical, então, a gente vai pegar os valores que a gente encontrou do solo de sobrecarga, somando da 68,06, o braço de alavanca das duas. Apesar de eu estar desenhando aqui afastado, essas duas forças estão atuando nesse ponto aqui, ó, nessa linha, não é, do final da base do muro. Então, o braço de alavanca das duas forças verticais para gerar um momento aqui na frente do muro vai ser toda a largura da base. Então, 4,80. Então, 4,80 tanto para uma como para outra, que dá esses momentos, chegando no somatório dos momentos nesse valor de 326,7. E o 4,80 vai se repetir, né? Fazendo a conta aqui, a gente vai encontrar o mesmo valor do 4,80. Bom, essa resultante, então, vai gerar então aqui uma força de 254 horizontal, que está aqui, e uma força de 68,06 vertical, que está aqui. Então, essas são as forças resultantes que estão atuando,
E o braço de alavanca médio, que a gente achou de 2,76 e 4,8, está aqui. 2,76 aqui, na direção que eu estou dizendo aqui que é o Z, né? E 4,8 nessa direção aqui do eixo X. Então a gente encontrou isso daqui, vamos guardar isso daqui, vamos calcular agora o peso sobre a base do muro. Então, item 2 aqui do nosso processo, peso sobre a base do muro. Para calcular o peso, eu estou dividindo toda essa estrutura aqui, todo esse desenho, em elementos geométricos ou retângulo ou triângulo. Então aqui, eu fiz aqui esse retângulo aqui, coloquei como elemento número 1. Aqui no solo eu tenho o segundo retângulo, que é o elemento, aqui é um triângulo, né? Aqui é um retângulo que é o elemento número 2. Observe que isso aqui é solo, só que é o solo que está sobre a base do muro. Então tudo que está sobre a base do muro vai gerar peso na base do muro. Então isso é importante. O 3 aqui, essa parte da parede que faz esse retângulo. O 4 é o triângulo que fica na frente. O 5 é o retângulo da base do muro. E o 6 vai ser a sobrecarga que está atuando nesse trecho, que também vai gerar peso sobre a base do muro. Ok? Bom, tabelei isso tudo e fui calculando os pesos para cada um dos meus elementos geométricos e os seus braços de alavanca, multiplicando um pelo outro, achei os momentos de cada elemento geométrico. Somei os dois, né, somei os momentos, somei os pesos e pela média ponderada encontrei o braço de alavanca médio. Tá? 1.720 sobre 597 dá 2,88. Então, só mostrando como é que eu fiz esse elemento 1 aqui. Então, eu tenho 0,42 vezes esse outro comprimento aqui, que é 3 metros, dividido por 2, porque é um triângulo, e multiplicado pelo peso específico. Como isso é um solo, o peso específico é 18. Então, esse valor aqui a gente encontrou. Esse triângulo aqui, ele vai ter uma resultante atuando aqui, assim, que seria 1/3 desse elemento aqui, dessa largura, que é 3 metros, só que da direita para a esquerda. Como a gente está querendo da frente do muro, então eu vou pegar o contrário, 2/3 de 3 metros. Então 2/3 de 3 metros somando com 1,80. Então eu peguei 1,80, que está aqui, mais 3 metros aqui, só que eu peguei 2/3 de 3 metros. Então o braço de alavanca é 3,80. Bom, o elemento 2 é mais simples, é um retângulo, que é essa altura aqui, 6,10, multiplicado por a largura, que é 3 metros. E o peso específico é o peso específico do solo, 329,40 foi o resultado. Agora, esses 3 metros, em vez de multiplicar por 3 sobre 2, que nem eu fiz aqui, eu vou multiplicar só por meio. Então, eu peguei 3 metros dividido por 2, que é onde está atuando a resultante, aqui é o centro de massa, mais 1,80, para poder chegar no valor de 3,60. Multiplicando os dois, a gente chega no momento de 1.087,02. Bom, esse terceiro elemento, então, a gente pega aqui o valor de 6,1 vezes 0,4 aqui em cima, vezes o peso específico do concreto, que agora é 25. Achamos esse valor e esse ponto de aplicação vai ser 1,8. Aí eu coloquei 1,8 menos a metade de 0,4, que deu 1,6. Então, achamos o momento aqui. O elemento 4, então, deu 6,1 vezes. Agora, essa largura aqui já trouxe calculado 0,36. Dividido por 2, que é um triângulo, vezes 25, igual a 27,45. E aqui 1,04 mais 2 sobre 3 vezes 0,36, que dá 1,28. Então, achamos o momento aqui. O elemento 5 vai ser 0,9 vezes 4,8 vezes 25. 4,8 sobre 2 é o braço de alavanca. Achamos o momento aqui multiplicando os dois. E o 6 vai ser a sobrecarga, 20 kPa, vezes a largura 3 metros. Então 20 vezes 3 deu 60. A aplicação então vai ser 1,8 mais 3 sobre 2, a metade aqui, 3,30, que deu aqui 198. Somando todos esses momentos, a gente acha o momento resultante. E somando todos os pesos, a gente acha o peso resultante, fazendo a média ponderada, momento sobre somatório de momento sobre somatório de peso, a gente vai achar o valor do braço de alavanca médio de 2,88. Pronto. Agora vamos calcular os momentos. Então a gente tem aqui o momento atuante sendo 254,01 vezes 2,76, que é o ponto de aplicação, que dá esse momento aqui, 700,80.
O momento estabilizador, então, vai ser essa força vertical aqui, mais o P vezes o XA, mais o peso vezes o braço de alavanca XW, que a gente já calculou esses dois valores. Então, somando aqui a força vertical que a gente calculou do solo, mais o peso que está atrás do muro, a gente encontra um valor aqui de 665,25. E o braço de alavanca aqui, médio, ficou sendo 3,08. Então, daqui até aqui seria 3,08. E daqui até aqui seria 2,76. Bom, eu já trouxe então esses valores aqui. Essa composição de forças aqui, que está me gerando um momento atuante, um momento estabilizador, ela é a mesma se eu trouxer ela para cá. Então a gente vai trazendo ela para cá. A gente tem essa força horizontal que está apresentada aqui, uma resultante horizontal, 254,01, e uma resultante vertical, que também vai ser essa aqui, que a gente vai trazer para cá. Então, se a gente fizer isso daqui, esse novo elemento aqui de força tem que gerar o mesmo momento resultante. Então, o momento resultante vai ser um menos o outro. Então, eu calculei aqui momento estabilizador menos momento atuante. Então, peguei o momento estabilizador, né, que é gerado pela força vertical aqui, menos o momento atuante, que é gerado pela força horizontal. Então, subtrair aqui um pelo outro. Um está numa direção, o outro está na outra direção. E a gente acha aqui o valor resultante. Então, esse valor resultante que está atuando aqui. Esse valor resultante, então, achando esse valor resultante, eu peguei então a força vertical somada, que dá 665, coloquei aqui, e achei um braço de alavanca resultante, considerando esse novo elemento. E nesse novo elemento, a força horizontal, que está na base, ela não gera momento, não tem braço de alavanca. Então, só quem está gerando momento é a força vertical. Então, esse momento que está sendo gerado aqui vai gerar um braço de alavanca um pouco menor, que eu estou pegando aqui o valor, então, do momento resultante, 1.345, dividido pela força vertical, que é 665,25. Então, a gente chegou no valor de 2,02, é o braço de alavanca desse elemento de força aqui. Então é importante a gente calcular aqui as forças resultantes. Tentei mostrar de uma forma visual aqui para vocês como que ela se comporta na base do muro, onde a gente vai ter uma força empurrando o muro e uma outra força jogando o muro para baixo. Ok? Bom, e onde que ela está se posicionando? Qual, né, o momento resultante que está sendo gerado, para que a gente possa calcular depois as tensões. Bom, vamos calcular agora então a excentricidade e tensões na base do muro. A excentricidade vai ser o valor da base sobre 2 menos esse comprimento XR, que a gente acabou de calcular, que é 2,02. Então, a base do muro sobre 2 dá 2,40, 4,80 sobre 2, 2,40. Então 2,02 está aqui, e a excentricidade é esse espaço que sobra, ou seja, é o quanto que essa força está afastada do centro da base. Então 4,80 sobre 2, que dá 2,40, menos 2,02, que a gente acha o valor aqui de 0,38, que é esse espacinho aqui. Esse comprimento aqui, que dá excentricidade, não pode ser maior do que o valor da base sobre 6. Então, para a gente fazer uma conferência, a base nossa é 4,80, dividido por 6 dá 0,8, então está ok. Nossa excentricidade está sendo menor do que a excentricidade máxima. Isso porque, quando a excentricidade ela é menor do que a excentricidade máxima, ela vai fazer com que na base só tenha tensões de compressão, né, sobre o solo. Se a excentricidade for maior do que o valor de 1/6 da base, então a gente vai essa tensão aqui, em algum ponto, ela vai ser negativa. Então, calculando aqui as tensões resultantes, então a gente sabe que a tensão vertical aqui na base do muro vai ser a força sobre a base, multiplicado, então, pelo que a excentricidade gera de diferença. Então, aqui a nossa equação é 1 mais ou menos 6 vezes a excentricidade sobre a base.
No caso, então, utilizando o sinal de mais, a gente encontra o valor de 203, utilizando o sinal de menos, a gente encontra o valor menor aqui de 73. Então aqui a tensão maior está aqui, que é 203,87, a tensão menor está aqui, que é 73,32. Então a gente achou as tensões na base do muro. Isso é importante porque com essas tensões a gente vai verificar se o solo suporta essa força que está sobre ele. Então isso é uma análise, isso serve para a gente analisar a capacidade de carga do solo. Depois a gente vai aprender isso mais à frente. Analisando então a estabilidade do muro quanto ao tombamento ou deslizamento, a gente tem aqui, no caso do tombamento, o momento estabilizador tem que ser maior do que o momento atuante. Para solos não coesivos, 1,5, uma vez e meia. Para solo coesivo, 2 vezes. No nosso caso, é um solo não coesivo. Então, no nosso momento estabilizador, a gente já calculou, deu 2.046, o momento atuante deu 700. Então, um sobre o outro dá 2,92. No caso do deslizamento, então a gente tem a força vertical vezes a tangente do ângulo de atrito entre a base do muro e o solo, dividido pela força horizontal que está empurrando o muro. Então veja bem, eu tentei ilustrar aqui, eu desenhei a força horizontal, que é de 254,01, e aqui a gente tem a força vertical. Essa força vertical está atuando aqui, como a gente tem um ângulo de atrito entre essa base do muro e o solo, que é 25 graus, ele vai gerar uma força aqui de contrária, que é a força de atrito. Então vai ser 665,25 vezes a tangente do ângulo de atrito entre a base e o solo. Esse valor aqui a gente está encontrando o valor de 310,21, que seria o valor calculado aqui, dividido por 254, então vai ser o quanto que essa força maior que essa. A gente acha o valor de 1,22. Está abaixo do valor limite de 1,5 que a gente tinha que atingir. Então esse 1,22 não seria suficiente. A gente precisa ter um valor a mais que esse. Tudo bem que a gente não está considerando que esse muro está com um solo aqui na frente. Esse solo que está aqui na frente do muro, que tem 1 metro aqui de solo, vai gerar um impulso passivo. Esse impulso passivo vai gerar uma força resultante contrária aqui, que vai se somar com esse 310 aqui e vai fazer com que esse 1,22 seja maior. Ok? Então é só questão de fazer essa consideração, ou então vai ter que mexer na geometria do muro, fazer alguma coisa para que ele fique mais pesado, para que gere uma força maior aqui, fazendo com que a gente tenha o fator de segurança acima do limite permitido.